Olá, caóticos! Demoramos, mas voltamos. E não, você não está no podcast errado. Eu lamento se a sua expectativa aqui já era ouvir a voz do Michel Alcoforado, mas ele está se aventurando por pesquisas em terras indianas e me passou esse bastão para dar sequência aqui a uma temporada especial do Caoscast, onde iremos desvendar os segredos e mitos da geração Ctrl Z, dessa vez com um enfoque de latinidade toda a América Latina. Quem aí é caótico de plantão e já acompanha a gente faz tempo, sabe que geração é um tema recorrente. A gente adora explicar o mundo por essa lente de entender se é millennial, se é Z, se é baby boomer e tudo mais. E geração Z, né, que a gente fala que são os novinhos aí, que estão desbravando a internet, primeira geração de nativos digital. Sempre tem algum movimento novo aí que chacoalha a gente, que a gente precisa entender a geração Z. A gente vem estudando aí esse grupo de indivíduos já faz algum tempo. Lá desde 2017, 2018, a gente já vem compartilhando coisas sobre eles com vocês por aqui. Mas a gente sentiu necessidade de dar uma parada, juntar tudo, atualizar todo esse material, principalmente nesse cenário pós-pandemia, né? Afinal, a gente tinha um monte de dado, de expectativas e visões do que o mundo... E, de repente, quando ele chega na vida adulta, vem uma pandemia e mais 1000 outras crises aí rolando nesse mundo super louco. Então, o que a gente compartilha com vocês aqui é uma atualização, então tem coisa que muda, tem conceitos que a gente aprofundou, tem nome novo, tem muito comportamento. Então, um episódio não vai dar conta. A gente hoje abre aqui um episódio inaugural para a gente falar de alguns conceitos, abrir ali o capítulo 1 dessa conversa, mas vamos nos aprofundando ao longo das próximas semanas para a gente entender melhor sobre geração Z e consumo, sustentabilidade, relação com marcas, relação com o corpo e tudo mais que vocês acharem de interessante e quiserem também ir mandando para a gente de mensagem ao longo desse tempo e dessa temporada. Sem mais delongas, trago aqui minha copilota nesse projeto de experimentação, Carmela Moraes, que também é uma super especialista em geração Z, praticamente habitou dentro do TikTok e do Quai nos últimos meses, para entender vários movimentos que ela vai trazer aqui para gente. E olá, Carmela, estamos aqui nessa. Olá, Marina, olá, caóticos. É um prazer estar aqui nesse novo formato para falar de geração Z, que é um assunto que eu gosto bastante e que tem me atormentado a cabeça aí nos últimos tempos. E aqui nesse formato novo de um Caoscast, então um pouco mais curto, mais objetivo, focado então nesse nosso estudo sobre geração Z a partir das lentes latinas. E a gente vai se encontrar então a partir de agora toda semana aí, durante os próximos meses, cada dia aí, cada semana falando sobre um assunto novo com relação a segredos e mitos da geração Z. Pois é. Para você que tá aí lavando uma louça, fazendo uma faxina, andando na esteira e pensando, meu Deus, tô ficando velho, que minha vida aqui de adulto eu tô gastando meu tempo ouvindo podcast. Esses episódios são para você, para a gente tentar aproveitar esse tempo, para otimizar e para trazer de um jeito diferente e inovador aquilo que ainda não foi dito sobre a geração Z. Ou até melhor, aquilo que já foi dito, mas tem muito mito por aí, né? Eu acho que tem muitos estereótipos e paradigmas que precisam ser quebrados, principalmente quando a gente quer tropicalizar essa realidade aí de solo latino. Né? Tem sempre aquele grupo de otimistas que acredita que a geração Z vai salvar o mundo, né? E tem essa coisa do mundo mais sustentável, que eles são cheios de causa, cheios de informação, e eles estão quebrando todos os preconceitos do universo. Legal, de fato eles estão quebrando vários tabus, mas não necessariamente vão salvar o mundo, vamos falar disso. E tem também aquele grupo pessimista que fala que a geração Z é só dancinha, eles são donos de conteúdos superficiais na internet, e ai meu Deus, eles me chamam de cringe, e eles estão errados, e fica naquela batalha, assim. Então acho que já vale a gente fazer aí um primeiro aviso aqui aos nossos navegantes, que a gente, quando fala de geração enquanto pesquisador, a gente se coloca num lugar de sair do nosso pedestal, da nossa própria geração, né? Então, você que é boomer, desce do seu salto, você que é millennial, sai da sua pantufa do Harry Potter aí também, porque aqui não é para a gente dizer se se eles vão dar certo, se eles não vão dar, né? Não existe isso. Mas é tentar colocar um pouco as lentes que eles usam
para enxergar o mundo. Até porque, uma coisa que a gente sabe dessa geração é que eles são cheios de contradições, né? E esse é um dos efeitos colaterais justamente deles serem nativos digitais, né? Já terem aí se desenvolvido nesse ambiente que não é linear, que tem muita informação, né? Informação infinita, conteúdo infinito. Então, eles são pessoas contraditórias, né? Então, acho que cabe a gente aqui também entender tudo isso sem julgar, né? Justamente entender todas essas contradições aí dessa galera. Sempre vem alguém, mas o meu sobrinho é diferente. A gente ouve muito isso às vezes quando está apresentando pesquisa. Mas o meu filho, o meu vizinho, ele não faz isso, ele não está no TikTok, ele não se veste desse jeito. Tá tudo bem, né? Mas aqui a gente está pensando no todo, no coletivo. O que a gente pode aprender? Como é que eu posso pensar estratégia de marca ou até entender mundo e me relacionar melhor a partir do momento que eu tento colocar as lentes dessa geração. Então vamos lá, para a gente seguir aqui, fritar um pouquinho mais. Acho que não tem como a gente escapar de uma pergunta base que para alguns talvez já esteja no automático, mas para outros não, que é, quem é a geração Z, né? Porque às vezes a gente não sabe da idade, do que está falando, a pessoa não sabe a própria geração, e tem um negócio que a gente mistura X, Y, Millennial, Boomer. Conta aí pra gente o que a gente entende por geração Z. Bom, então, para começar do começo, a geração Z, ela é essa galera aí que nasceu entre os anos de 1995 e 2010. Ou seja, a pessoa mais jovem da geração Z hoje tem aí por volta de 12 anos e a pessoa mais velha por volta de 27 anos. A gente fala assim, né, porque a geração não é uma coisa totalmente demarcada, mas a gente aqui considera essa faixa etária aí entre 12 e 27 anos. E tem sempre aquele pessoal, vale lembrar, tem sempre aquele pessoal que nasce no meio de uma geração e outra, e aí é normal você ter um pouquinho de um pé em cada, né, gente? Porque você não é um chip ali que você fala, acabou aqui, agora... Mudou tudo. Nasceu em 95, 1º de janeiro de 95, já nasce na língua do TikTok. Não, então é normal até quem está ali entre... nas faixas de transição, ficar ali um pouco com um misto de características, né? Exato. Mas tem uma coisa que é muito peculiar da geração Z, que vai além da história deles serem nativos digital, porque eu acho que com certeza, se a gente tivesse resumir em um tweet, seria isso, né? Eles são os primeiros nativos digitais. Mas tem uma característica interessante que faz um contraponto com os millennials, que é bom a gente sempre trazer um contraponto millennial para a gente também se localizar. Que essa galera, eles chegaram num mundo que estava em crise, né? Um mundo ali do 11 de setembro, uma crise econômica, uma crise política, uma crise ambiental, e na América Latina, mais ainda, né? Coisas fortes, importantes acontecendo por aqui, que fazem com que essa galera cresça um pouco mais pessimista que os millennials, né? O millennial tinha aquela característica de estar nascendo no auge do capitalismo, né? O Brasil tinha um potencial gigantesco naquela época, então o millennial pôde sonhar muito e prospectar muito esse sonho. Já o Z é uma galera que teve que colocar os dois pezinhos no chão, porque a vida não estava tão fácil assim, né? Então, eles hoje se tornaram, por consequência disso, jovens muito pragmáticos, jovens muito objetivos e que têm aí um olhar muito crítico, duro e desconfiado para praticamente tudo que eles fazem. Cara, isso é muito bom que você fala, porque acho que já é um primeiro tabu que muita gente confunde do Z com millennial, né? Essa relação com tecnologia. Isso daí do é primeiro nativo digital, né? Uma frase meio clichê, mas, cara, é o primeiro grupo de pessoas que só conhece o mundo com internet. Exato. Né? E isso tem um impacto enorme, não é só sobre você estar conectado no Wi-Fi ou não, sabe? Porque sempre quando vai ter a foto de alguém geração Z, um jovem com um celular de smartphone na mão, sempre tem uma coisa, mas é isso, né? O jovem anterior, ele também pegou muito essa coisa da internet, mas acho que ele é menos romantizada, né? Essa relação com a tecnologia. O millennial, ele ainda viu essa tecnologia que vai transformar o mundo num lugar incrível, né? Vamos fazer vaquinha na internet e militar e quebrar padrões. E eu acho que o Z, ele não pega só vaquinha na internet, né? Ele pega fake news, ele pega ataque hacker, ele pega terrorismo, ele pega a era do cancelamento. Então, olhar com menos deslumbramento para a tecnologia, eu acho, né? Que é menos romantizado, né, o olhar.
tá lá, né? Eu sempre brinco que quer entregar a idade é observar que o Z, quer ver a idade de alguém, a pessoa é mais velha, ela fala, eu vou entrar na internet. Porque o Z ele nunca vai falar isso, porque o Z ele não entra nem sai da internet, ele está na internet. Não importa. Óbvio que a gente tem questões de classe, de acesso, mas a relação de que a internet está ali de uma maneira acessível, que você tem um eu online, um eu offline, e você lida bem com essa realidade, já é algo dado para essa geração, né? Reafirmando aqui que sim, eles são uma geração cheia de contradições, e se por algum momento nós aqui projetamos que eles iam ser essa geração que iam super se preocupar com questões ambientais, que iam seguir os passos lá da Greta Thunberg, né, como grandes ativistas de grandes causas, a gente se enganou um pouco, né, porque eles são muito mais parecidos com a Kylie Jenner do que com a Greta, né? Então, uma coisa que a gente sabe é que o jovem da geração Z, ele não vai salvar o mundo como a gente imaginou. Justamente porque, antes de salvar o mundo, ele precisa salvar a si mesmo. E é por isso, Ká, que acho que entra numa visão muito nossa de pesquisa quando a gente pensa essa geração com lentes antropológicas, que para entender a geração Z, a gente não tem que olhar para um conjunto de definições onde eu cravo numa pedra, eles são assim, 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 e não são desse jeito, porque eu vou querer homogeneizar um grupo que é difícil, né? Eles têm muitas singularidades, e a gente precisa entender que a geração Z ela é entendida e compreendida a partir de um grupo de tensões, né? Eles vivem no mundo do conflito e olhar como eles estão respondendo para esse conflito que é interessante para a gente entender o comportamento deles. Não adianta querer ficar decorando, né? Ai, vai ser assim ou não vai ser, que eu acho que a gente cai num lugar ali que não é interessante para debate. Vamos começar aqui a falar dessas tensões, porque eu acho que é quando a gente entende a tensão da geração Z que eu consigo entender como é que eles pensam carreira, trabalho, consumo, relacionamento, um pouco de tudo, né? Quando a gente entende a tensão por trás, eles saem desse lugar de meu Deus, não dá para entender esse lugar do mistério de essa gente que dá nó na minha cabeça, e a gente começa a conseguir falar a língua deles, a pensar à frente, sabe? A ser mais estratégico quando a gente quiser se conectar com esse público. Conta pra gente, Cá, então, o que são essas tensões, assim, acho que a gente chegou aqui no nosso estudo em 3 tensões principais que ajudam a entender essa geração. Vou pedir para você abrir contando qual é a primeira delas. Então, a primeira tensão que a gente identificou é que tudo vai ser obsoleto em breve, né? Em muito pouco tempo, tudo vai mudar, né? As opiniões, as tendências, os valores, né? A imagem muda muito rápido, a estética muda muito rápido. E essa galera tem que estar preparado para isso, né? Porque eles vivem nessa lógica hoje em dia. E com relação a isso, a gente traz um movimento que a gente nomeou aqui, então, de efeito Ctrl-Z, que dá nome ao estudo, que a gente acredita que é uma grande característica da geração Z. Então, com relação a esse movimento, a gente traz principalmente a questão de que para essa geração o estar é muito mais importante do que o ser, né? Eles têm aí uma identidade que ela é fluida, né? E se fala muito sobre isso, sobre fluidez de gênero, mas ela é fluida como um todo, principalmente porque ela tem que estar aí acompanhando as mudanças do mundo. E se tudo muda o tempo inteiro, a identidade dessa galera também muda o tempo inteiro, né? E eles são muito mais aptos da experimentação do que de grandes escolhas. Porque toda vez que eles fazem uma escolha, eles precisam renunciar a alguma coisa, né? E nesse mundo aí que tem opção pra caramba, é muito difícil querer se comprometer dessa forma, né? Então, apesar deles sim quererem dar a opinião deles para tudo, eles sim são jovens que se posicionam, isso não significa que eles estejam ali cravando a bandeira naquele posicionamento, né? Justamente porque eles acreditam que a graça de tudo é poder mudar de opinião o tempo inteiro. Cara, isso que você fala, assim, eu acho muito bom como pesquisadora, assim, porque primeiro que eles entendem o mundo como um grande Netflix que você não sabe o que vai assistir, né? Então é muito difícil escolher, tem muita opção, né? Você tem acesso a muita informação. Nenhuma outra juventude teve acesso a tanta informação, a saber como as coisas funcionam, né? Se antes tem uma geração que tinha que seguir
do X, do boomer, o que o pai falava, você conhecia o mundo, ainda via uma TV, ou via o que seus pais falavam. O milênio ainda conseguiu ver o que estava rolando no mundo a mais com a internet, mas essa geração é exponencial. A gama de possibilidades de profissão, de modelo de família, de autoidentificação do que você é no mundo. Então, é isso que você fala, né? Como diria Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia. É muito geração Z, né? Apesar dele ser millennial, eu acho que essa dor de ter que escolher é muito bom. E já quebra uma primeira coisa que a gente associa muito ao jovem da geração anterior, que era aquela coisa de passar uma vida querendo saber quem você é, sabe? Eu, como millennial, vivi muito isso, eu não sei você, de tipo, quem sou eu no mundo? Qual é o meu propósito? Qual tribo pertence? Sabe? O meu autoconhecimento, o que eu sei fazer de bom, o que eu posso agregar na vida das pessoas e querer ser coerente, sabe? Com as minhas ações, com o jeito que eu me visto, com o jeito que eu me posiciono, e ver essa geração e fala, cara, eu não preciso saber tudo que eu sou hoje, porque eu vou mudar, né? Eu preciso viver o melhor que eu puder da situação e do momento hoje, e eu posso hoje estar numa vibe, num posicionamento, numa estética, como eles chamam, e depois mudar e tá tudo bem, né? Porque eu acho que ser uma coisa só é muito chato para a geração Z, né? É justamente desperdiçar um pouquinho da vida. Então, acho que aí já é um primeiro ponto aí, se você quer entender as tensões da geração Z. E tem uma coisa que é legal de frisar, assim, que esse fato deles mudarem com frequência não enfraquece eles como identidade, né? Porque muitas vezes eu eu fui questionada até de cliente sobre isso, né? Então significa que eles, né, não têm uma identidade firme, não têm uma postura firme. E não, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não significa essa coerência, né? Manter um mesmo estilo, manter uma mesma opinião sempre, não significa ter uma personalidade forte para essa geração. Muito pelo contrário, né? Eles cultuam justamente o que é efêmero, o que muda e o que é apto, né, a se adaptar também. Vamos de segunda tensão, porque não basta, né? Essa tensão é só o pezinho na borda ali. O que mais que a gente pode apontar aqui de tensão da geração Z? Então, a segunda tensão aqui é um assunto que a gente já falou em algumas vezes, que é com relação à saúde mental, né? Então, manter a cabeça saudável hoje em dia é um desafio coletivo e é um desafio principalmente para essa geração aí, né? Então, eles são uma geração criada na internet, como a gente já falou, e isso tem consequências também para a saúde, né? Então, assim, quando a gente vai olhar até para números que a gente trouxe da pesquisa, 32% dos jovens latinos, por exemplo, são diagnosticados com alguma doença relacionada à depressão e ansiedade. E 70% deles acreditam que todas as pessoas, se pudessem, deveriam fazer terapia. Então, muita informação, muito conteúdo, muita interação, crise política, crise social, faz qualquer um aí ter pequenos colapsos, né? E essa geração aí está totalmente dentro desse cenário, né? Então, a gente vive hoje uma crise com relação à saúde mental e tá todo mundo mal, né? E aí, com isso, a gente identificou um movimento que a gente já falou para vocês anteriormente, já tem um Causcast inteiro falando sobre isso, que é o dopamina high, né? Então, que é esse fenômeno aí social que o jovem inventa para conseguir aí suportar os sofrimentos, os estímulos e a escassez aí desse mundo de hoje. Acho que é uma das coisas mais novo em relação a pautas que essa geração traz. É porque, assim, falar de saúde é uma coisa que vem crescendo no mundo e várias gerações trouxeram alguma visão sobre saúde, mas eu acho que essa é a geração que vem falar pra gente que a saúde da mente importa tanto quanto a saúde do corpo, ou até mais, que a saúde da mente e do corpo são uma coisa só, né? A gente não pode separar uma da outra. E quando você fala de dopamina high, né, eu acho que vale a pena aí, quem se interessa por esse tema, ouvir o nosso episódio anterior. Dopamina é esse hormônio da recompensa, né, da recompensa rápida. E eles estão sempre atrás de recompensa rápida nesse mundo que os desestimula tanto, né? Nesse mundo de tanta crise, com a comida, com o vídeo no TikTok, com a roupa que eu posso usar colorida. A gente fica sempre buscando dosezinhas de descarga ali, de recompensa, para a gente conseguir dar conta de um mundo que parece estar aí desmoronando, né? E para quem quer entender muito bem, conseguir materializar o que a gente fala quando a gente quer explicar a geração Z a partir do dopamina high,
A gente já deu essa dica, mas válida de novo, que é a série Euforia, da HBO, principalmente aí a segunda temporada, que ilustra perfeitamente isso que a gente está querendo falar, né? Então, uma galera ali que tá mal, né? Todos eles ali estão sofrendo, estão com alguma questão individual que traz aí ansiedade, depressão e tudo mais. E a série explora como que eles escapam, né, dessa dor. Então, seja que nem a Má falou, né, na forma de se vestir, na forma de se maquiar, usando drogas. Então, acho que é uma dica legal aí para entender e conseguir materializar o que a gente fala aí de dopamina high. Qual é essa terceira e última tensão que a gente mapeou como fundamental para a gente entender essa geração que a gente chama de Ctrl-Z? Então, gente, a terceira tensão que a gente traz é com relação à preocupação constante que essa galera tem com a própria reputação. E é uma galera que cresce dentro dessa loucura que é a sua imagem, né? Contar a sua própria história, falar sobre si mesmo, se postar, né? Trazer aí uma narrativa individual sua. Então, a partir disso, a gente identificou um movimento que a gente chamou aqui de EUSA, que é um pouco dessa vibe de buscar a ser o CEO de si mesmo, né? Então, essa geração aí que nasce nesse mundo em que o maior ativo é a sua imagem, né? Essa reputação, isso acaba virando uma necessidade constante, né? Se afirmar, contar sua história, contar sua individualidade, dizer quem é uma necessidade constante dessa geração, né? Principalmente porque esse jovem aí, Z, ele precisa o tempo inteiro demarcar o seu lugar no mundo, né? Ele não quer ser mais um na multidão, ele quer se diferenciar. Então, por isso que a gente vê aí um monte de gente ganhando dinheiro com a sua própria imagem, né? Seja virando influenciador digital, seja vendendo o pack do pezinho aí no OnlyFans, seja indo para o lado da música, né? Independente da área, ou do assunto, ou do conteúdo, essa galera tá aí se transformando em marca. É como se todo jovem da geração Z tivesse o seu próprio departamento de branding pessoal, né? Essa coisa que muita gente levou anos para entender. Acho que ele já cai nesse mundo que ele entende que ele pode estudar muito, ele pode se aprimorar numa série de coisas, ter muito talento, mas em todas as entrevistas que a gente faz com esses jovens, eles têm muita clareza e consciência de que se ele não cuida dessa reputação, ele não vai conseguir crescer na vida no que são dentro dos valores capitalistas do mundo de hoje, né? Isso vai ser um conceito chave fundamental para a gente falar mais adiante aqui de algumas coisas como carreira, por exemplo, né? Mas eu vou guardar aqui para a gente debater mais à frente. Não vou dar spoiler ainda não, nem queimar a largada. Essas tensões e essas posturas aí de mundo, né? Esses movimentos que a gente explicou agora para vocês, eles vão desencadear em drives de consumo que a gente também vai abordar aqui nesses próximos episódios de Caoscast e também em todo o nosso estudo sobre geração Ctrl-Z. Mas aí fica o gostinho de quero mais aí para o próximo episódio, né, Má? Como diria Michel Coforado, ele falaria, ufa, entregamos, porque acha que a gente está falando já de gostinho de quero mais, mas a gente sai daqui aí para quem caiu no seu capítulo 1 de como entender a geração Ctrl-Z, a gente sai daqui com a mensagem clara de esquece as respostas, né? Esquece a decorebinha do que a geração Z faz ou não faz e pensa que para você entender esse povo, você precisa olhar para as tensões, né? E a gente traz aqui hoje 3 tensões para você entender esses jovens. Quer entender para onde eles vão? Aplica esse tema aí que está na sua cabeça dentro dessas tensões, porque aí você vai chegar num lugar muito interessante e quem sabe ter um insight ótimo e depois conta aqui pra gente. Que são eles, geração Ctrl-Z, né? O efeito Ctrl-Z, da gente ir e vir e poder se remodelar e se reinventar na vida. Dopamina high, que é essa questão de saúde mental, que sim, isso atravessa tudo que eles fazem. E a questão do EUSA, que é eu me vendo como uma marca e como que isso impacta todas as minhas escolhas, seja de consumo ou seja de decisões e projetos de vida. Queria fechar aqui, já sem a gente se alongar ainda mais, deixando esse convite para quem ama esse tema, para quem quer ter mais acesso a um pouquinho disso tudo. Está aberto o nosso grupo no Telegram, onde a gente está falando um pouco mais
da metodologia da pesquisa. A gente tem o site do estudo. Eu ia aqui falar que o site do estudo é www alguma coisa, mas isso é anti-geração Z no nível máximo, né? Que não se fala mais isso. Então a gente deixa aí o site na descrição do episódio. Quem ainda não segue a gente no Instagram, a gente está colocando um monte de conteúdo lá, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, @Grupo Consumoteca. E esqueci de alguma coisa, Carmela? Eu acho que é isso, né? Os caóticos vão lá, por favor, nos seguir nas redes sociais, entrem no grupo Telegram, vão lá baixar o e-book do projeto, vão lá assistir o vídeo do projeto também no nosso site, que tá imperdível, gente. Temos e-book para o povo que é louco no conteúdo e que quer saber e fazer e planejar e pensar em estratégia. Temos conteúdo, tem muita coisa lá que a gente vai falar aqui, mas que vocês já podem acessar. E uma coisa importante, contem pra gente o que vocês acharam desse novo formato. Acho que pra gente é super importante entender e tentar tornar isso aqui o mais possível como um diálogo, né? Embora a gente esteja aqui num tempo diferente, mas tragam as suas questões, dúvidas, dores, delícias e relatos da sua vivência com a geração Z, ou se você é alguém da geração Z, traz seu depoimento aí pra gente também. Lembrando, então, né, que esse podcast aqui, todo o estudo que a gente está lançando é uma produção exclusiva do Grupo Consumoteca. A pesquisa ficou por conta do nosso time de insights, coordenada pela Marina e por mim. E o roteiro ficou por conta da Vanessa Vieira e a edição do nosso querido saudoso Wesley Xavier. Lembrando que o Wesley volta, tá, gente? Eu sei que vocês já estão amando, já temos vários fãs de Wesley Xavier aqui. O Wesley volta, tá? Isso aqui a gente tá numa temporada mais curta, mas em breve teremos nosso pensador de volta. É isso então, Má. Nos vemos na próxima. Um beijo, gente. Beijos caóticos. Entrem no nosso grupinho. Estamos esperando vocês lá.